Olá, estamos de volta com mais um episódio do Fala Jus Podcast. O podcast hoje também está de novo feminino, mais feminino com muito poder. Porque hoje a gente está recebendo Nadejane Magalhães aqui no Fala Jus Podcast. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Nélvora. Principalmente pelo convite, por estar aqui hoje para a gente conversar, bater aquele bate-papo. E sempre bate-papo entre juristas é ótimo. Eu vou tomar cuidado. Gente, a Nadejane é advogada criminalista, graduada na Faculdade Fortium, pós-graduanda em Direito Penal e Processo Penal pela Escola da Magistratura e secretária-geral da subseção de São Sebastião de 2017 a 2021, não é isso? E mãe de 3 filhos. 3. Conta como que é isso. Isso não deve ser fácil, né, Nadejane? Advogada criminalista, ela tem aí, né, uma situação bem complicada para você dar conta. Ainda tem 3 filhos homens. Todos homens, graças a Deus. É assim, é igual eles falam. Eles dizem que eu chego nos lugares e falo: oi, tudo bom? Sou Nadejane, tenho 3 filhos. Porque não é fácil. Mas assim, o que eu admiro e dou graças a Deus. E é uma coisa também que me chamou muita atenção na área criminal. Muitos dos meus clientes praticamente tinham a mesma idade que meus filhos têm. Então a gente vê que é aquela coisa momentânea. Não é uma coisa para ficar, é uma coisa passageira. Então, assim, aí eu sempre procuro levar para eles o mesmo conhecimento que eu procuro dar aos meus dentro de casa. Mas, assim, realmente, eu tenho 3 filhos, o meu mais velho já é casado, ele é formado em Ciências Biológicas, tenho o meu do meio, que se formou em Engenharia Civil, e tenho o mais novo, que faz Engenharia Mecatrônica. Nenhum quis seguir a área Isso jurídica. eu já ia perguntar. Nenhum quis seguir a área jurídica, né? Nenhum. E conta pra gente como que foi essa tua chegada no direito, no mundo criminal, como que você entrou nessa área. Foi uma paixão avassaladora? Você sempre quis desde criança? Conta pra gente como que foi isso. Não, na verdade, eu iniciei na área trabalhista. Então, assim, eu cheguei a estagiar no TST, estagiei em um escritório de advocacia que era especialista em direito do trabalho. Então, quando eu terminei a faculdade, eu queria focar e me especializar na área trabalhista. Mas aí a área criminal é que me escolheu. Aí um amigo, advogado, chegou, me chamou para fazer uma ação junto com ele, que foi inclusive de tráfico de drogas. O rapaz foi pego com uma grande quantidade de Roupinol. E aí eu comecei a atuar nesse processo. No que eu comecei a atuar nesse processo, eu me apaixonei. Além de ser um processo rápido, célere, é aquele processo que exige que você tenha um conhecimento a mais para poder ajudar e trabalhar melhor. Porque a gente está trabalhando ali, na verdade, com a liberdade da pessoa. Então, a partir desse processo, foram vindo outros e É um outros. trabalho mais de campo, assim, né? Exatamente. Tem um sabor diferente, né? Você não fica preso no escritório, né? Então, assim, você vai na Papuda, vai no presídio aqui nas regiões administrativas. Quando eu fui na Bahia, eu fui no presídio da Bahia também. Então, assim, a gente não fica parado. Trabalho de campo, buscando provas, porque assim, nós temos a nossa investigação também. A defesa, ela tem que se preparar de tal forma que ela também tem que investigar. Tem que conhecer o local do crime e tudo mais, saber com relação àquela comunidade para poder fazer a defesa do seu cliente. Então, aquela coisa de ficar dentro do escritório, parado, só peticionando, aquilo não era para mim. Com certeza não é. Nadejane, você é daqui mesmo de Brasília? Não, eu sou de Barreiras, na Bahia, nascida e criada lá. Aí eu vim para Brasília em 97. E de lá para cá que fiquei, aqui eu fiz minha faculdade. Construiu família. Construí família, conheci meu maridão. Que tá aqui prestigiando a gente, né? E aí nós constituímos uma família e estamos aqui até hoje. Com muita garra, né?
Graças a Deus. E não é fácil. E migrar para a área criminal, que a gente aqui vai falar também sobre a atuação da mulher advogada, né? Na área criminal em específico, né? Então, como que foi essa sua transição do trabalhista para o criminal? Pois Quais é. suas dificuldades aí que você encontrou nesse caminho? Que deve ter, né? Sempre tem, sempre tem. Assim, quando eu iniciei, como foi mudança mesmo, brusca, aí a gente teve que fazer habeas corpus, nós tivemos que fazer a defesa prévia. E na época, ainda era aquela época de pegar o processo físico. Uhum. Então a gente disse que era a época do carrinho nos corredores. Eu quase pego esse pedacinho aí. Aí o que aconteceu? Eu me lembro bem que o meu primeiro habeas corpus, quando eu fui impetrar, eu não tive aquela pessoa que me orientasse, que me ajudasse. Então foi tudo na tora. Foi tudo aprendendo sozinha, estudando, pega um livro aqui. Aí, peticionar, a gente aprende a peticionar na faculdade. Uhum. A gente aprende de quem quer a competência e tudo mais. Mas e o protocolo? Hoje em dia é um pouco mais fácil porque tem o PJE. Que tem token e tudo mais, mas na época. E na época? Aí eu cheguei na vara, no balcão da vara. E perguntando como que eu faço. Eu falei, eu vim impetrar o habeas corpus. Aí o secretário lá olhou pra mim, aí olhou meu habeas corpus. Lógico, né? Tudo. E ainda tinha que ir acompanhado com a cópia do processo. Então eu ia, pegava o processo, tirava a cópia, anexava junto com o habeas corpus e eu cheguei e falei, quero impetrar o habeas corpus. Doutora, é pro juiz Acó? Eu falei, não. É pro juiz de quem? Aí ele olhou, aí falou, doutora, sinto muito em lhe informar, mas não é aqui não. Como é que é? Ele, não. A senhora vai descer uma escada, você vai pro andar de baixo, vai atravessar, né, porque aqui no TJ tem aquela passarela que a gente passa no terceiro andar ali. Uhum. E aí a senhora vai lá pro TJ, no TJ a senhora vai impetrar o habeas corpus lá, ok? Eu, sério que é assim? Ele, sério. E aí vai eu. Só que quando você aprende o caminho das pedras, aí você também não erra mais, né? Uhum. Mas assim, a primeira vez foi Foi vergonha. difícil. Eu entendo. Acho que todo mundo que quando sai da faculdade sai cru, né? E aí vai pegando as coisas ali na tora mesmo, em cima da hora sem saber, pergunta para um, pergunta para outro, né? E aí vai aprendendo aos pouquinhos. A gente aprende errando bastante. Errando, né? Muito. E isso é até melhor, né? Que aí a gente, né, fica mais casca grossa, né? Exatamente. Aí é aquela coisa, quando a gente sai da faculdade, que a gente vai, se prepara para a gente tirar a nossa OAB, aí sempre falava o nosso código, advogado tem direito a entrar em qualquer lugar. E aí, quando você começa a atuar, principalmente na área criminal, é que você percebe que não é bem assim. A realidade é diferente. Que tem a parcimônia, você tem que ser educado, não é aquela coisa de, eu sou advogado, eu quero, Posso eu entrar em posso. qualquer lugar, de qualquer jeito, a qualquer hora. Exatamente. E eu acho que foi isso, chegar com delicadeza, pedir ajuda, dizer, olha, eu sou iniciante, eu não sei, tem como você me ajudar. Tudo isso acabou me ajudando a melhorar e a adentrar mais ainda na área criminal. E aprender direito os pormenores, né? Exatamente. É igual a Papuda. A Papuda a gente ia, chegava lá às vezes pela manhã e esperava para falar com o nosso cliente o dia inteiro. A gente tinha certeza que ia falar com o cliente aquele dia, mas a gente não sabia o horário. E muitas das vezes a gente perdia o dia inteiro ali para poder conversar com o cliente. Aí, como já tinha audiência marcada, você ia fazer entrevista, tinha que pegar assinatura na procuração, era assim, era meio complicado. E aí você vai se adaptando na área, aí veio o sistema para a gente poder agendar, você vai se adaptando, vai se amoldando, de acordo vinha acontecendo. Então, assim, e como é uma área dinâmica, você tem que aprender e aprender muito rápido. Aí é onde entram os cursos.
Aí Você você- precisa ir se aprimorando. Exatamente. Aí você faz um curso aqui, um curso ali, para poder realmente aprender a área que você está entrando. Se é realmente aquela área que você quer atuar. Então, assim, aí, desde que eu comecei meu primeiro processo criminal de lá para cá, Não parou mais. não parei E mais. nem pegou mais trabalhista também. Não, trabalhista não. Seu escritório fica onde aqui em Brasília, doutora? Meu escritório fica na 302 Norte. A gente optou por montar o escritório lá por ser um local um pouco mais seguro e tal, principalmente pelo fato de trabalhar sozinha, né? Uhum. Aí, assim, tem clientes que eu prefiro, até prefiro quando é audiência online, que os clientes façam audiência comigo, Uhum. já para a gente ter uma conversa boa antes da audiência, perguntar se tem algum detalhe que ele não tenha passado, que ele tenha esquecido, orientar de como que é realmente uma audiência criminal, porque, assim, na área trabalhista, a audiência é um pouco mais descolada, não tem tanta formalidade como tem na área criminal. Uhum. E na vara de família, né? Porque o pessoal até fala, vara de família sempre tem briga. Tem confusão da Tem grande, né? confusão. Tem gente que gosta justamente por isso. Dizem que advogado é um pouco fofoqueiro. Tu concorda com isso? Não, não concordo. Também não concordo. com A isso. gente não fofoca, a gente passa Sim. informações, informações Com provas. com provas. Exatamente. Nadejane, a gente viu aí que você é bastante atuante, né? Dentro da OAB também, né? E também é secretária da subseção de São Sebastião, né? Conta pra gente aí como que é essa sua atuação dentro da OAB, todo o seu trabalho que você desenvolve dentro. A gente teve um grupo, né? Que nós ficamos de... Na verdade, foi o nosso grupo que montou a subseção de São Sebastião. Que legal! O primeiro presidente foi o doutor Valcides, o vice era o doutor Rodolfo, eu era secretária-geral, a doutora Lorena Lorenz era secretária-geral adjunta, e tinha o doutor Bruno Vargas, né, que era o tesoureiro. Então, essa equipe que nós montamos para poder atuar lá em São Sebastião, a gente atuou no período de 5 anos. A gente criou a subseção, atuamos por mais um ano, que aí foi quando veio as eleições, e aí ficamos mais 3 anos. Então, da criação até a nossa saída, foram 5 anos no total. Foi uma experiência muito boa, deu para a gente ajudar muitos advogados, inclusive a gente acabou entrando em contato com a juíza da vara de juizado especial, porque na época a Defensoria Pública não atuava lá, nos juizados especiais, né? Então, aí na parte do juizado especial criminal, a gente começou a participar das audiências e era de forma pro bono. E a gente começou a levar vários advogados iniciantes que não sabiam como atuar em audiência, não sabiam como que era uma audiência ao certo. E a gente passou a levar esses advogados iniciantes para aprenderem a atuar. Então, assim, a gente sempre estava ao lado, orientando, falando, dizendo, olha, tal pergunta é boa, tal Gente, pergunta foi não é por boa. isso que a gente trouxe a Nadejane aqui para falar com a gente, porque a Nadejane ajuda outros profissionais, porque como ela falou no começo, ela teve as suas dificuldades e não teve pessoas que a ajudou no começo, né? Teve que aprender tudo sozinho. Então você enxerga essa necessidade de muitos outros alunos que acabaram de sair da faculdade, outros profissionais que acabaram de pegar a carteira da OAB e não sabem o que fazer, para onde ir, como criar uma rede de contatos, né? Então vocês auxiliam muitos profissionais em início de carreira, né, Nadejane? Isso, a gente sempre ajudava, quer dizer, eu ajudo até hoje, né? Tanto é que todo júri que eu vou fazer, eu sempre levo um advogado, no mínimo, um advogado iniciante. Já teve júri. Legal! Já teve júri assim, que eu levei 2 advogados iniciantes. Uhum. A maioria foram mulheres, né, que tiveram coragem de chegar e dizer assim, não, eu quero participar. Eu tenho coragem. Mas assim,
eles pelo menos tiveram a experiência de estar ali, se apresentar no júri. Ter uma noção de como funciona de perto, né? Exatamente, porque o júri é muito técnico. Apesar de muita gente dizer que é um palco, eu não vejo como um palco. Eu acho que a gente tem que ser técnico. A gente tem que apresentar para os jurados leigos uma linguagem que eles entendam, mas de forma que a gente possa levar para eles o conhecimento do Código Penal e do processo penal. Então, assim, aí eu sempre procurei levar os advogados iniciantes para eles atuarem lá. Tem advogados que me procuram para eu ajudá-los a fazer audiências no início da carreira deles. Audiências assim, tráfico de drogas, receptação, porque eles pegam o processo, mas não tem um manejo. Aí eu falo, me subestabelece, mas só para o ato, que aí você vai continuar no processo. Porque cada um tem que saber como fazer. Mas E a gente só vai aprender fazendo. só vai aprender fazendo. Só que eles se sentem inseguros. Que eu acho que é o que eu tinha muito no meu início. Eu me sentia muito insegura. Mas, mesmo insegura Você e tem com que- medo, eu tinha falei, que eu vou, tem que ir. Não tinha ninguém para dizer assim, ó, faça isso, faça aquilo outro. Eu acho que o que mais me encorajou na minha carreira foi no dia que eu fui fazer minha primeira audiência criminal. E eu estava andando pelo corredor do fórum e encontrei com o doutor Juliano Costa Couto, que na época ele era até presidente da OAB. E aí ele me cumprimentou, aí olhou para a mãe do meu cliente e falou assim, olha, você está nas mãos da melhor advogada criminalista do Distrito Federal. Eu falei, caramba, isso é bom. O meu ego naquela hora subiu. Porque eu estava desesperada. Eu tinha que fazer alegações finais orais e eu não sabia nem como fazer. Eu não sabia. O que tu fez nesse momento? Aí, cara, assim, no que ele veio e me incentivou, eu agradeci. Criou um pouco mais de lógico. coragem, né? A coragem veio com tudo, veio a leoa. E aí eu parti pra cima, eu falei, não, se ele acredita em mim, Eu Uma- também vou acreditar e vou lá eu fazer. tenho que acreditar. E a minha cliente se sentiu satisfeita porque foi o presidente da OAB que falou que eu era capaz. Eita, então a gente aqui tá diante de uma referência muito boa. Aí, assim, ele sempre foi maravilhoso, né, o doutor Juliano, a gente não tem o que queixar dele. Mas, assim, nesse dia eu acho que ele fez com que eu não desistisse da minha carreira, que eu corresse atrás e que eu podia. Por mais que ele não estivesse falando a pura verdade, Porque era verdade isso de passagem. Não deixei. mas me motivou. E assim, a minha cliente ficou satisfeita, né, com o trabalho, porque no final não fiz as alegações finais orais, Ô, Glória, pelo menos deu tudo certo. eram 2 réus, então o promotor pediu em forma de memoriais, aí quando ele pediu em forma de memoriais, Salva pelo gol. graças a Deus. Mas assim, aí eu pedi a liberdade provisória do meu cliente no dia da audiência e ele saiu. Pelo menos isso o juiz me concedeu, né? Mas assim, mas foi por isso, porque assim, quando você vê que você está sofrendo muito para poder aprender, não sabe como fazer, a primeira coisa que a gente pensa é desistir. E por E o conta que mais disso, a maioria precisa é de um incentivo. de um incentivo. E é por isso que eu ajudo muitos advogados iniciantes. Porque eles precisam de apoio, eles precisam de ajuda e todos que me buscam, eu ajudo. Eu falo que aí, se eu não sei, a gente vai estudar junto e nós vamos fazer. Se eu sei, eu vou te ensinar. Porque no mundo, todos nós somos aprendizes. Nascemos aprendizes e morreremos aprendizes. Escutem a voz da razão, gente. Tá certo, tá? Então, quer dizer que quem está assistindo pode entrar em contato com você, quem Pode, for jogar de início de tranquilo. carreira, e também quem não for no início de carreira, mas está em dúvida com alguma coisa, pode entrar em contato com você. Exatamente. Nas suas redes sociais, por onde que a gente consegue esse contato rápido? Pode ser pelo Instagram. O Instagram é mais rápido. Eu vou deixar o Instagram aqui no card para ficar mais fácil aí pra gente te encontrar.
Ótimo. Parabéns, viu? Isso é uma boa Obrigada. iniciativa, isso ajuda muita gente. Com certeza, com certeza. Nem todo mundo, nem todo advogado iniciante que vai para o júri, ele acaba atuando na área criminal. Mas é aquela coisa, para os advogados iniciantes, o mais difícil é o júri. E se ele já começa pelo mais difícil, aí ele consegue seguir uma área com mais firmeza, com mais segurança. Isso para eles Porque aí é o maior medo já passou, né? o mais difícil já foi. Então vem os normais, digamos assim, porque também não é fácil. É. Mas são, assim, o que é de E todo dia é uma coisa nova. todo dia. Isso é o mais gostoso do criminal, né? A gente não fica naquela rotina monótona, chata, né? Não fica, não fica. Porque Tu gosta dessa adrenalina? Ah, eu doutora? gosto, adoro, 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 adoro. A gente consegue visualizar pelo perfil dela, né? O jeito que fala, assim, muito centrada, né? Sem medo nenhum, dá pra perceber isso. Essa área criminal é muito dinâmica. Digamos assim, o cara vai preso, ou o homem ou a mulher, vai preso 2 horas da manhã. A família te liga. Você já tem que estar pronto para ir para a delegacia. Você chega na delegacia, você encontra com mais, assim, os personagens, digamos assim, da delegacia, é delegado, homem, agentes, homens. Então, assim, é raro você ver uma mulher. Então, ou seja, seu dia já começa à noite. Vai para a delegacia, tem aquela coisa toda, colhe depoimento do réu, do acusado, do indiciado. E aí, colheu ali, você já vai ali, já prepara, já pede para ouvir as testemunhas também junto com o delegado. E ali você já faz junto aquela coisa toda ali. Tem fiança, tem fiança. A família não tem dinheiro, não pode ir de E custódia. tem que ser pulso firme. Tem que ser por supino. Aí, mas não tem fiança, doutora, porque o crime mínimo é 4 anos. Então, tem que ir para audiência de custódia. Então, vamos. Tem O nome audiência é de pronto, né? Pronto. No dia, estamos cedo no NAC. Começou de madrugada, daqui a pouco... Vamos no NAC, porque se for mulher, no mesmo dia. Não tem jeito. Homem, às vezes, pega assim, digamos assim, de um dia para o outro a mais, né? Mas a gente está pronto. Pronto para preparar e chegar ali. E no NAC, o seu pedido é uma sustentação oral. Você faz ali o pedido para o juiz oralmente. Tem que ser tudo ágil, tudo rápido, é tudo ali na hora. Você sente diferença na atuação da mulher advogada no criminal e do advogado homem? Você sente a diferença de tratamento? Com certeza. Da delegacia ou de outros órgãos que vocês estão Com atuando? certeza, com certeza. Em todos. Em todos. A gente não pode tirar nenhum. Até os próprios colegas advogados. Tá? Porque já presenciei muito os colegas dizendo, ali é uma doutora mulher. Ela não vai Não vai conseguir dar nada não. não, né? Ela não vai conseguir nada não. Ela vai dar mais cadeia. Então, assim, ou seja, Descredita a capacidade da mulher advogada, né? Exatamente, exatamente. Muitas das vezes eu cheguei de madrugada na delegacia e o delegado olhou para mim, teve delegado que olhou, não foram todos, lógico que ele tem. Uhum. Teve um delegado que olhou para mim e falou assim, olha, isso é horário de mulher estar em casa, dormindo, cuidando dos filhos, nem atrás de bandido em delegacia, não. Aí já teve ocasiões na Papuda, em outros presídios, que os caras ficavam, pô, doutora, procura a área civil, vai fazer divórcio, doutora. Tá aqui uma hora dessa, correndo atrás de bandido. São muito mais Queira capazes de não. mim do que... Só que é o seguinte, pra gente, eles são clientes e tem o princípio do indúbio pro réu. Nem todo mundo que está ali é porque cometeu um crime. Tem muitos que estão enganados. Tem muitos que o Ministério Público oferece a acusação que pode ter indícios onde o juiz aceita, mas que no final absolve, porque sabe que não foi o cara. Então, assim, é bandido?
não é bandido. Então, o que que nós Até temos? ser condenado, né? Nós temos o princípio do indúvio pro réu, nós temos o réu, temos o indiciado, temos o condenado e temos o paciente, que é em caso de habeas corpus. Mas em nenhum momento o Código Penal diz que é bandido. Mas eles se acham no direito de dar. Aí ficam querendo dar lição de moral, aquela coisa toda. Então, assim, é difícil. É bem difícil, é bem complicado. Você tem que ignorar muita coisa para poder continuar o seu trabalho. O que a gente tem que fazer é realmente mostrar o nosso trabalho, mostrar que a gente é capaz de seguir em frente. Porque senão pausa o trabalho e vai brigar, né? Exatamente, que não é bom, né? O que não é bom, não Que faz não é sentido. bom. Até porque nessas atuações aí do dia a dia, você precisa ter um bom relacionamento com o delegado, com outros profissionais da área, né? Para você conseguir ali fazer o seu trabalho de uma forma muito mais célere, né? Com certeza, com certeza. E a área criminal é bem célere. Aqui no Distrito Federal é bem célere mesmo. E assim, e é por conta disso que eu gosto, né? É uma coisa rápida, a gente faz. Igual eu tô com um processo agora, já entrei com pedido de revogação da prisão preventiva, aí já fiz um habeas corpus, já tive que apresentar a resposta à acusação, aí já teve uma expedição porque já está marcando audiência, apresenta testemunha. Então, assim, você não para. Você vai fazendo, faz de um lado, faz de outro, faz de outro. Então, é bem dinâmico. Então, não tem como você parar e pensar assim, hoje eu não tenho nada para fazer. Não, na área criminal Sempre tem o que fazer. Aí tem um cliente que tem que Descansa visitar. algum dia na semana? E final de semana? Rapaz, esses dias a gente estava até comentando. O que acontece? Quando eu fazia faculdade, o professor, foi até meu professor de Direito do Trabalho, ele dizia, a melhor profissão é advogado. Porque advogado faz os seus horários, tem tempo para a família e, assim, pode descansar tranquilo. Hoje é? Aí esses dias eu falei, eu estou aguardando ainda o que o professor falou na sala de aula. Por isso que eu perguntei, pode é? Porque eu não desconheço. Quando tinha festinha no colégio dos meus filhos, que eu tinha que visitar um cliente na Papuda, ou senão tinha que ir para audiência de custódia, porque no início da audiência de custódia era lá no fórum, né? Hoje em dia que é na DPE. Então eu ia para um lado, ia para outro, aquela correria. Quando eu chegava nas festinhas, aí já chegava no final. Eu não aproveitava as festinhas dele. Aí eles olharam para mim, a senhora não estava nem aqui. Eu estava assim, eu estava lá atrás, eu vi você dançando, vi você dançando. Mas assim, é de domingo a domingo, não tem dia e não tem hora. A gente trabalha constantemente, então assim, aquele tempo maravilhoso com a família, que é aquela história de Alice no País das Maravilhas, pelo menos na área criminal. Conto de fadas, né? Conto de fadas, não tem. A gente trabalha intensamente. Não deixa ganhar uma peculiaridade aí que muitos questionam, justamente por a área criminal, ela tem esse dá um dinheirinho mais, né? Na tua opinião, o criminal é bem melhor aí que as outras áreas que você já atuou? Olha, na Assim, criminal... tem mais trabalho a gente sabe que tem, né? Menos tempo aí social também. O que acontece? Pelo fato do processo criminal ser mais sério, a gente não faz contrato assim para receber no final. A gente tenta seguir a tabela da OAB, que muitas das vezes não dá, porque, por exemplo, eu atuo mais em São Sebastião. São Sebastião é uma área que não tem, o pessoal não tem aquelas condições todas, né? Mas a gente sempre procura receber da melhor forma possível. Mas dá um dinheirinho, dá, mas não é esses horrores, não é. E, digamos assim, a área civil, trabalhista, previdenciário, você já trabalha para poder receber no final. A maioria recebe no final. Então, esse final, às vezes, leva 7, 10 anos. Aí, se torna, quando você dilui o que você recebeu no final, pelo período que você trabalhou, então, se torna ínfimo. Entendeu?
muitos escritórios de advocacia cobram o valor para manter os processos. Aí tudo bem, ajuda a manter os processos, tá, aquela coisa toda. Mas assim, no costumeiro, pelo que eu vi dos outros advogados, eles fazem um contrato, recebem uma pequena parte na entrada, mas o montante mesmo é no final. Aí, essa parte aí você trabalha para poder receber no final. É como se fosse uma aposentadoria, como eles falam, né? E na área criminal já é diferente. Na área criminal você recebe no início ou recebe parcelado, mas assim, até o final do processo, você já recebeu. Mas, né, não é aquela coisa, eu não tenho clientes do colarinho branco para cobrar um pouco mais. Tem alguma dica de cobrança? Geralmente eu trabalho, eu cobro a entrada, né? Faço o contrato bonitinho para o parente assinar. Mas tu cobra o processo todo por atuação em partes? Assim? Eu já cobro, digamos assim, se for júri, vamos para o júri, que é um pouco mais caro. Se for júri, eu cobro o processo todo. Por quê? Quando você acaba cobrando a primeira fase do júri e depois a segunda fase, é tão rápido o período que sai a sentença de pronúncia ou impronúncia até a próxima fase, é tão rápido que não dá para você chegar e colocar uma renúncia. Então, por esse fato, é melhor já pegar o processo por inteiro. Quando você já olha o processo e tem a certeza que o rapaz pode ser pronunciado, aí sim, aí eu faço o contrato da primeira fase depois do segundo. Mas crimes comuns, que a gente chama de crimes comuns, tráfico de drogas, roubo, furto, receptação, aí cada um tem seu valor de acordo com a tabela da OAB, e aí eu trabalho com a entrada e aí parcelo mediante o contrato assinado. Aí dá pra gente trabalhar legal com relação a isso. Aí, lógico, a gente faz um calotezinho aqui, um calotezinho ali. Acontece. E aí, isso eu ia te perguntar, dicas da doutora Nadejane aqui pra gente, na atuação criminal. Como que você organiza esse tipo de situação? Se acontecer um calótico, o que você faz? Porque aí você fez todo um trabalho e não conseguiu receber. Né? Geralmente, quando eles saem, aí eu chego neles e converso. Aí eu converso, ficou me devendo tanto, ficou me devendo tanto. Então, assim, vamos acertar? Porque se tu precisar de mim de novo, como é que a gente vai fazer? Eu não vou poder te ajudar porque você não me pagou da primeira vez, né? Aí, acaba que eles acabam pagando. Aí, mas assim... Mas houve uma situação que não pagou e aí houve algum desconforto da parte da pessoa? Olha... Já teve algumas vezes. Se eu te falar que foi uma ou duas, eu tô mentindo. É atuação criminal, né, gente? Não tem como. Mas assim, o que acontece? Nesses casos específicos, a pessoa me pagou a entrada, não me pagou os demais. Eu não vou deixar de fazer o meu trabalho e o meu melhor, com certeza. Irei trabalhar da melhor forma possível. Mas aí eu chego para o cliente e peço para ele assinar a renúncia. E aí eu renuncio no processo por falta de pagamento, porque não dá também para a gente trabalhar, continuar ativo, brigando com livros, com processo, com tudo, e não receber. Aí eu peço a renúncia. Eles assinam a renúncia e eu renuncio no processo. Que é a melhor forma, é melhor do que sair brigando, discutindo. É perigoso também, né, Nadejane? Aí eu te pergunto, se houve alguma situação do tipo na sua vida profissional, como advogada, mulher, que é muito difícil, numa área que também é perigosa, né? Houve alguma situação de risco para você? Não. Graças a Deus eu nunca fui ameaçada na área criminal. Eu sempre tive um bom relacionamento com os meus clientes. Então, assim, teve uma vez que eu tive um desconforto. Mas não foi com o cliente, foi com a mãe do meu cliente, né, que ela achou que eu estava levando mensagens da ex-mulher dele, e na verdade não era, entendeu? Eu sei do que eu fiz, eu sei que... porque na verdade ela não gostava da ex-nora,
E aí chegava notícias dela para ele e ela achava que chegava notícias dele para ela e ela achava que eu que estava passando. Mas a partir do momento que eu fecho um contrato com você, você é meu cliente, eu vou fazer aquilo que for melhor para você. E tem o sigilo pronto, E né? tem um sigilo. Então, o que ela não entendeu foi isso. E eu fui orientá-la a uma outra situação e ela achou que, pelo fato de eu ter orientado ela, que eu estava levando notícias do filho dela para a pessoa. Só que não foi isso. E aí causou um desconforto entre nós duas. Mas aí eu falei para ela, ó, em vez de brigar, em vez de ter confusão, como você não confia em mim, irei renunciar. E renunciei no processo do filho dela. Assim, mas eu tenho total convicção que não foi algo que eu fiz. Você fez o seu trabalho da melhor E o meu trabalho eu fiz da melhor forma possível e o que eu prometi a ela, eu cumpri. Né? Eu cumpri o que eu prometi a ela, tanto é que o filho dela logo em seguida saiu e tudo mais. Mas assim, acontece, né? Só esse desconforto, mas ameaçada, graças a Deus, eu nunca fui Que ameaçada. bom, resultado de um bom trabalho, né? Exatamente. Agora, já fomos em lugares feios. Sei como que é. Complicado. Digamos assim, teve cliente que falou, olha, vem receber o dinheiro aqui. Aí, o meu marido, né, me acompanhou e a gente foi em determinados locais. Que aí o telefone toca, fala, doutora, a senhora tá chegando em tal carro assim, assim? Sou eu. Aí, então pode entrar. Sem medo assim, doutora. Sem medo. Entrava de boas. Tô indo receber o fruto do meu trabalho. Peguei meu dinheirinho, entreguei o recibo e tá indo embora. Bateu aquele medinho, né? Não dá. Não dá, você sabe por quê? Os clientes da gente, quando confiam na gente, eles confiam. Então, assim, não tem por que a gente também ter medo deles. Se eles confiam na gente, a gente tem que confiar neles também. Né? Então, aí, essa confiança que eu sempre tive com meus clientes, eu sempre conversei com eles. E aí, nunca tive medo, eu sempre ando em São Sebastião, rodo ali tudo, graças a Deus, nunca tive problema nenhum com os meus clientes. Nessas suas atuações aí com esses seus clientes, teve algum momento em que você atendeu um cliente e despertou aquele sentimento, eu sou mãe, tenho os meus filhos e eu vou aqui conversar com ele aqui, como se desse um sermão de mãe mesmo? Já aconteceu? Já fiz muito. Puxou a orelha de alguns, né? Já. Eu sempre falo para eles. Eu falo, tem uma outra via. É mais difícil, mas você pode, você consegue. E sempre conversei. Tanto é que teve um agora que falou que assim que saísse ia fazer faculdade de Direito. Porque ele não queria uma vida de perseguição, digamos assim. E eu achei bonito, achei bacana nele. Porque assim, ele já saiu com outra mente. Tem outros rapazes... Já aconteceu alguns que você atendeu, que saiu, que você auxiliou nessa saída, e ele mudou? Tem um que, inclusive, a irmã dele se tornou minha amiga. A gente ficou bem próximo mesmo. Eu pedi, inclusive, para ele responder o processo em outro estado. Ele foi cuidar dos pais dele. E, assim, ele parou de usar drogas. Porque ele parou de usar drogas, então ele conseguiu um emprego, ele conseguiu uma família, ele está estabelecido. Então, assim, para mim é uma alegria Dá uma imensa. satisfação, né? Exatamente. Tem um outro também que é de Ceilândia, que eu também auxiliei, foi aquela coisa toda. Conversamos muito lá dentro do presídio. Muito conselho, né? Muitos conselhos. Ele saiu, a esposa dele ajudou ele arrumou um emprego. E assim, eles tiveram um filhinho, uma coisa mais linda. E ele tá bem. Tem alegrias também, né? Tem alegrias. E aí eu ia te perguntar, a gente já falou aqui dos perrengues, dos desconfortos, né? Das situações que tentam descreditar o seu trabalho como profissional por ser mulher, né? Agora a gente precisa falar das alegrias, Com certeza. né?
Tem momentos que você diz, eu escolhi a área certa e eu sou feliz por estar aqui. Cara, quando eu vejo o nome Alvará de Solteiro, É unânime. quando eu vejo Espeça-se Alvará de Soltura, meu Deus, você acha que tem alegria maior? Por quê? Porque muitos a gente sabe que estão ali, sofrendo ali dentro, que o crime, muitas das vezes, dá uma pena bem menor. Vai iniciar no regime aberto, vai iniciar no regime semiaberto, mas não fechado. E vai muito além de defender só bandido, né? É. Aí o que acontece? A prisão é a última rácio. É a última rácio. Só que assim, tem um clamor popular tão grande para que até qualquer crimezinho pequeno que seja, querem que já prenda, põe na prisão, não solte nunca mais. E muitas das vezes a revolta é justamente por estarem ali. É por estarem ali. E aí, quando o juiz entende, que vê ali que não, que realmente o cara pode responder em liberdade, que não causa risco à sociedade, e fala, essa senhora de soltura. É muito bom, é magnânimo, é magnânimo. É um resultado do seu trabalho, né? Exatamente, exatamente. É, assim, digamos, tem penas mínimas que já começam bem altinhas, né? 5 anos, 6 anos, 8 anos, 12 anos, como é o caso do homicídio. Então, quando a gente vê que consegue desclassificar, tirar um motivo torpe, fútil, que aí a gente vai eliminando e a pena vai ficando menor, isso também dá alegria muito grande, né, gente? Muito grande, muito grande. Hoje em dia a pena do tráfico é alta, mas quando eu comecei com o tráfico privilegiado, a pena ficava menor. Então, assim, muitos deles acabavam que não voltavam para o mundo do crime. Foi uma coisa atípica que eles fizeram naquele momento, porque cabeça pequena, né, queria dinheiro rápido, e acabam não voltando, não sendo reincidente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Você encontrar com seus ex-clientes em shopping, na rua, no restaurante que seja, no barzinho. Numa situação diferente. E falar assim, doutora, nunca mais. Oh, bom demais. É ótimo, gente. É ótimo. Dá uma alegria, satisfação, assim, né? Que transcende, né? Exatamente, exatamente. Agora, das minhas tristezas maiores, eu acho que é porque eu sou aquela advogada que na hora de rir eu sorrio, mas na hora de chorar eu choro. E na hora de gritar, você grita. Grito também. E se tiver que pedir a parte pro promotor, peço também. Desaforamento, peço também. Mas aí o que acontece? Teve 2 ocasiões específicas que eu acho que marcaram demais a minha atuação como advogada criminalista. Uma foi quando eu terminei o júri e a pena do meu cliente ficou bem alta. Ficou bem alta. Naquele momento, eu chorei. Chorei mesmo. Na frente de todo mundo, queria nem saber, Eu chorei. Se eu tiver que chorar, eu choro mesmo. Se eu tiver que rir, eu rio mesmo. Por quê? Eu achei injusta a pena. Eu achei uma pena muito alta. Tanto é que a gente veio a recorrer e tal, aquela coisa toda. Mas assim, foi um momento que me marcou. E eu tinha feito aquele júri com toda a garra, sabe? Então você não tem medo de expressar suas emoções? Não tenho. E outra vez que eu chorei muito também, foi quando eu peguei, o rapaz já era maior, porque já tinha completado 18 anos, mas ele ia responder por um crime que ele tinha cometido quando menor. E aí, foi um homicídio. No que ele foi responder esse processo, eu pedi habilitação nos autos numa sexta-feira. E aí, quando foi no domingo, fiquei sabendo da notícia que ele tinha vindo a óbito.
ele foi assassinado. E aí, na segunda-feira, eu já pedi, né, a extinção do processo pelo óbito do réu. E, assim, eu fiz essa petição chorando. Nossa. Porque eu me coloquei no lugar da mãe. Era um menino muito novo. Muito novo. E a mãe só tinha ele, tipo, era filho único. Mas doloroso. Então, assim, eu acho que ela nem sabe, mas eu fiz a petição chorando. Eu anexei aquela petição no processo dele chorando. Então, assim, foram os dois momentos que realmente meu coração doeu na área criminal. A gente tem alegrias, tem tristezas, a gente corre atrás do que é necessário, mas nem sempre a gente consegue. Mas, assim, desistir jamais. Trabalho árduo todo dia, né? Todo dia. Não deixa... Mãe, dona de casa, esposa, advogada, Nada criminalista. fácil. Ainda Nada pior, né? fácil. E agora que os filhos já estão todo mundo encaminhado, ninguém seguiu a área do direito. Ninguém. Agora vai descansar um pouquinho ou vai continuar aí? Não, vou continuar. Eu acho o seguinte, a nossa área não para, não descansa. E a advocacia precisa de mulheres para atuar. E Tem um olhar diferente. tem um olhar diferente. E o ano passado saiu uma pesquisa dos advogados em que falava que muita advogada mulher iniciante desistiu da advocacia. A maioria que desistiu da advocacia eram mulheres. E nós precisamos de mais mulheres guerreiras. Para a gente também se sentir mais representado ainda. Exatamente. Ter mais exemplos, né? Exatamente. A gente, quando chega na Papuda, a gente vê mais advogados do que advogadas. A gente chega nos fóruns para fazer audiência, a gente presencia mais advogados do que advogadas. Então, se a gente parar, como que vai ficar a nossa profissão? Mais homens? Nós temos que ganhar o nosso espaço. E a nossa luta é constante. Então, assim, não é porque eu seja criminalista que eu vou ser igual os outros advogados falam, a doutora é a doutora do crime. Não, não sou a doutora do crime. Eu sou uma advogada que estudou, que faz pós-graduação para aprender mais, para poder trabalhar e seguir naquilo que eu gosto. Eu tenho direito de escolher a minha área, eu tenho o direito de ir naquilo que eu gosto. É uma área que realmente é massacrante, é muito atuante, é cansativa, mas é a área que eu escolhi para mim e não é porque eu sou mulher que eu sou mais fraca. Não é porque eu sou mulher que eu vou trabalhar menos. Não é porque eu sou mulher que eu vou fazer uma petição mal feita. A mulher, na minha visão, tem até muito mais cuidado do que vocês imaginam. Preste atenção nos mínimos detalhes, né? Então, ser representado por uma mulher advogada é um privilégio. Exatamente, exatamente. Eu chego a sonhar. Eu chego a sonhar à noite com os processos, trabalhando. Surge uma ideia ali no meio da noite. Da insônia, você tá lá com a insônia e fala, ai meu Deus, eu quero dormir. Preocupada com, meu Deus, meu cliente não pode ser preso. Aí você fica lá, e daqui a pouco vem estrala aquela ideia, ó, tem tal artigo, tal lei, tal. Tem a jurisprudência, que é o que a gente mais Eita, estuda. tal jurisprudência para aplicar nesse caso. É, tem no informativo tal, mas eu não tal. Peraí, já levanta, anota ali. Já guarda, até quando eu acordar eu faço. Já vai preparando. Tem. Saiu a resolução do CNJ, e, ó, igual essa política antimanicomial, né, que a gente vem acompanhando bastante, principalmente quem é da área criminal. Então, ó, saiu, e agora como é que vai fazer? Já teve palestra, seminário, e vai a gente participando, porque a gente tem que ver o que está acontecendo do lado de lá para a gente trabalhar do lado de cá. Exatamente. Então, assim, é ativo o tempo inteiro, é ligado no 220. Não para de Não jeito para, nenhum. não para. Tá deixando. Então,
Qual que é a sua dica para o pessoal de casa, o conselho que você dá com a sua experiência? Bom, com a minha experiência, não desistam. Não é fácil, mas não desistam. Peçam ajuda. Isso não é vergonha para seu ninguém. Vergonha é chegar lá na vara lá. E Ô, não meu sabe amigo, fazer. como é que eu faço isso aqui? Me ajuda aí. Ai, mas assim, peça ajuda para o seu colega advogado. Você não tem ajuda não tem outros familiares da área jurídica, igual eu não tive outros familiares. Os advogados que eu mais conhecia eram de outras áreas, não era da área que eu estava escolhendo, mas assim, aprendi na marra. Mas vocês que precisam disso. Procurem ajuda, procurem ver como é que é, ver como faz realmente um bom contrato advocatício para o seu cliente. Aprenda, qualquer área que for escolher, aprenda a atuar na área. Porque, inclusive, eu já vi advogado que não sabia nem onde protocolar um agravo de instrumento. Passa, mas é desse jeito. Então, assim, qualquer área que for atuar, procure aprender um pouco mais, procure sempre ler os informativos STF, STJ, procure estar a par. Nós temos informativos do TJDFT, tem dos outros estados também. Pesquise, estude. Advogado não pode parar de estudar. Não pode. A lei é mutável, é constante e você tem que acompanhar. Porque se não acompanhar, você fica para trás. Se você fica para trás, você não consegue fazer um bom trabalho. Fiquem com essa dica, Nadejane. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui. Eu que agradeço, estou honrada pelo convite. As portas estão abertas para você vir, para a gente bater mais bate-papo, para a gente ficar mais um tempinho junto aqui. Porque sempre surge um caso novo, uma situação nova na sociedade que a gente precisa discutir, né? E você está convidada para retornar ao nosso programa. Muito obrigada. Gente, esse foi o Fala Juros Podcast. Curta, comenta, compartilha e não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com profissionais incríveis no Fala Juros Podcast. Até lá. É meu. Obrigada.